Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, antes de mais nada, é bem rapidinho, peraí, curte, compartilha, comenta, encaminha esse podcast porque vai ser uma aula. Eu sei que o papo de hoje tá todo mundo aí curioso, querendo entender, saber um pouco mais. E gente, curte, compartilha e bora lá. Mas antes disso, eu não posso esquecer também de falar dos nossos patrocinadores, que é a HB Administradora de Condomínios, a W Urbanizadora e a Roso Empreendimentos, que acreditaram aqui no nosso projeto já desde 3 anos atrás e estão com a gente até hoje. Mas bora lá, gente! O episódio de hoje, quando eu falo do mercado imobiliário e as suas conexões, todo mundo acha que é papo meu. E tem também daquele que fala, olha, tu atende o teu cliente, mas é isso, pronto. Mas eu não acredito nisso, eu acredito em conexão, eu acredito em transparência. E os convidados de hoje, foi assim que aconteceu esse encontro aí, graças ao mercado imobiliário, mundo de vendas, enfim. E eu trouxe 2 advogados aqui, gente, para dar uma verdadeira aula pra gente sobre esse tema que tá todo mundo aí meio ressabiado, não sabe muito bem o que vai acontecer, o que não vai, que é sobre essa nova reforma tributária e o quanto isso vai impactar no nosso mercado imobiliário, o que de fato vai acontecer, o que está muito longe ainda para acontecer, os cuidados que a gente pode ter em relação a isso e também um adendo a isso, o que isso muda na parte contratual de uma negociação, os cuidados que é necessário ter, porque além de uma reforma, tem muita coisa que acontece antes, que é justamente essa segurança jurídica em tudo que você vai fazer no mercado imobiliário. É algo que eu particularmente não abro mão com os meus clientes e é sobre isso que a gente vai falar com a Annelise Dalbosco e o Bruno Cipriano, da Dalbosco e Cipriano Advogados. É isso, advogados, isso aí. A Annelise, ela é especialista no direito tributário, empresarial, planejamento patrimonial e sucessão. E o Bruno, direito imobiliário, pós em direito empresarial. E, gente, eu já tive do lado deles fazendo um contrato que, assim, sabe aquele contrato que dá gosto de mandar para o cliente, que tu sabe que é um negócio justo, ambos os lados, e é isso que eu acredito no mercado imobiliário. E não é à toa que eles estão aqui comigo hoje e a gente vai falar sobre muito. Anota, puxa o caderninho, porque aqui a aula vai começar agora, tá? Anota que vai cair na prova. Gente, muito obrigada por vocês aceitarem estar conversando aqui comigo hoje sobre esse tema. Tenho muita dúvida para tirar, inclusive tive que assistir outros podcasts para poder conversar com vocês, né? E é um prazer ter vocês aqui também comigo e com todo mundo que assiste o Pod Imóveis, viu? Quem começa aí me dando um alô? Bom, é muito gratificante para a gente estar aqui para falar um pouco de direito, sobretudo de direito imobiliário, né? E aí, Anny, fala aí um pouquinho comigo. Prazer demais, muito obrigada, né? Não só por estar aqui também, mas por confiar em mim, em ter sido a tua corretora também. E essas conexões, é assim que acontecem as coisas, por ter dado suporte já para alguns dos meus clientes também, né? Vocês dois, já passamos aí algumas histórias, né, juntos. E é um prazer te ter aqui também, tá? Nós que agradecemos, ficamos felizes em estar aqui. Até para falar de um tema que é bastante importante, né? Unindo o direito tributário com o imobiliário. Para falar dessa reforma que está trazendo mais dúvidas do que simplicidade que era para ser. Né? E deixando todo mundo de cabelo em pé, né? A gente não sabe de fato o que é, o que não é. Mas antes de a gente entrar nesse ponto, eu quero que a galera que acompanha a gente, o construtor, o investidor, o corretor, conheçam um pouquinho mais de vocês, como que começou essa parceria, como que tu se apaixonou pelo direito tributário, desculpa, eu não posso perder a piada, o Bruno pro imobiliário, como que aconteceu a junção da Dalbosco e Cipriano, quero conhecer um pouquinho mais de vocês, porque é fácil quando a gente fala do nosso, né? Bom,
Eu já sou advogado desde 2012, então iniciei a minha jornada trabalhando e advogando na cidade de Cascavel. E em meados de 2016 vim para Brusque e comecei a atuar aqui na cidade. E a gente se conheceu através de um escritório no qual nós dois trabalhávamos, ela na área do direito tributário, eu na área do direito imobiliário. E a partir do momento em que a gente viu que talvez trabalhar em um escritório terceirizado já não era mais o suficiente para as nossas pretensões, a gente decidiu, obviamente, sair desse escritório, montar uma sociedade. Estamos aí até hoje De 2012 degladiando até no direito. agora. De 2024 até agora. 2024. Nesse formato de sociedade, de 2024 até então. Que bacana, que bacana. E por que o imobiliário para ti? Por que o tributário para ti? Só foi conexão mesmo? Tipo, não, acho que me dou melhor nessa área. Ou teve algum... Para mim é um pouco mais fácil, né? Porque eu acho que o direito imobiliário, ele é Aí eu sou suspeito para falar, né? É uma matéria um pouco mais gostosa de você estudar e de você se desenvolver. O tributário também só que é um pouquinho mais complexo, exige, né, um pouco mais do advogado. Então, o direito imobiliário, ele veio para mim através de um aperfeiçoamento profissional. Então, na medida em que eu fui trabalhando, eu sempre atuei muito com assessoramento empresarial. E a partir do momento em que eu migrei para Brusque, o setor imobiliário começou a fazer cada vez mais parte da minha rotina diária no meu campo de atuação. Então, a partir de um determinado momento, eu decidi focar a minha carreira mais basicamente nessa área do direito imobiliário. Que bacana. E tu, Anny? O tributário foi paixão à primeira vista, né? Como que juntou os fios para tu me gostar, né? Então, mas primeiro vamos que eu dei um 360 na minha carreira, porque eu sou formada em turismo e hotelaria e trabalhei muito tempo Mentira! em hotel, sim. E aí eu decidi estudar para concurso e emendar uma faculdade de Direito no meio do caminho para poder estudar também. E aí foi que o tributário entrou na minha vida e eu larguei o concurso, porque aí eu vi que a carreira pública não era para mim e fui para advocacia. Eu comecei no imobiliário também, no primeiro escritório que eu trabalhei foi focado no direito imobiliário, mas o tributário sempre ganhou foi teu a minha coração. paixão, sempre. Gente do céu, chocada, não sabia. Que legal, que bacana. Gente, mas vamos lá, então, entrar nesse ponto que tá deixando todo mundo preocupado em relação a isso, né? A gente sabe também que é um tema que tem muita coisa acontecendo, que também não é algo que vai ser do dia para a noite, enfim. Mas hoje, com essa reforma, né? O que a gente pode falar para o pessoal que assiste a gente? O que de fato vai impactar no mercado imobiliário atual, assim? Essa parte é contigo daí, né? Só para... eu acho que, Jéssica, vale um contexto bem rapidinho do que é essa reforma. Boa. Porque a gente está falando de uma reforma do consumo e não da renda, vamos supor, né? Aqui a gente tem nada de imposto de renda, de CSLL, o que é sobre a receita vai mudar. A gente vai ter, então, exatamente sobre o consumo, que são... Eu vou substituir o PIS e a COFINS pela CBS e o ICMS e o ISS, que são estaduais e municipais, pelo IBS. Então, vão sair esses 4 e vão entrar 2. Hoje, a gente não sabe exatamente qual vai ser a alíquota, mas estima-se que entre 26% e 28%. E aí, dividido entre esses dois tributos, né? Essas duas contribuições. E nós vamos ter um período de transição que, para ser mais ou menos, vai ser conturbado, digamos assim, para utilizar uma palavra bem amena. A gente tem 5 anos de transição que vamos ter que conviver com esses dois sistemas, né? O que a gente tem hoje e o que vai ser substituído. Então, a partir de 2027, sai PIS e COFINS e entra a CBS. 100%, né? Um já substitui o outro. Estima-se uma alíquota de 9% para a CBS.
E aí, a partir de 2029 até 2032, nós vamos ter a substituição gradual do ISS, do ICMS, para o IBS. E aí, com alíquotas graduais, né? E isso muda, essa mudança, ela muda só pro PJ ou pro PF também? Isso. A princípio, é só para empresas, né? Só para PJ, porque quem paga hoje ICMS, ISS, PIS e COFINS é pessoa jurídica. Mas nós temos algumas situações, que é a questão da habitualidade, que a pessoa jurídica, a pessoa física vai passar a pagar o IVA dual, que a gente chama, né? A CBS e o IBS. Que é especificamente na questão de aluguel e da venda de imóveis. Entendi. Aí a gente tem situações específicas que, para ser bem genérico, assim, a pessoa, na questão do aluguel, se a pessoa aluga mas se ela aluga mais de 3 imóveis, e esses 3 imóveis têm uma renda de mais de 240 mil por ano, ela passa a ser contribuinte. Então, ela vai pagar o imposto de renda que hoje ela já paga na pessoa física e mais o IBS e a CBS, como se ela fosse uma pessoa jurídica, por fora. Entendi. E na venda, aí a gente tem 2 situações específicas também. Se eu só compro e vendo, se eu vender mais de 3 imóveis no ano e esses 3 imóveis eu tiver adquirido eles com menos de 5 anos, no quarto eu já passo a ser tributado com CBS e IBS. E se eu construo para vender e eu vender mais de 2, construir e vender mais de 2 num período inferior a 5 anos, eu também, no segundo, eu já tenho a tributação pelo CBS e IBS, além do imposto de renda, que hoje é o normal. Além do imposto de renda. Igual a pessoa jurídica, vai ser igual. Assim, nessa situação, vale muito já prestar atenção para ver se o viável aqui não seria já abrir uma empresa, uma administradora de aí bens. Também acaba mudando... Acaba porque daí o imposto de renda já diminui bastante, né? Os demais impostos já reduzem consideravelmente se comparado à pessoa física. Quando eles, no começo do episódio, tu até comentou que o objetivo era a simplificação, né? Eles utilizaram isso por conta de sair esses outros impostos, PIS, COFINS e tudo mais, de utilizar só 2? Não é necessariamente a quantidade, é porque assim, hoje a nossa legislação de PIS e COFINS, ela... Não a legislação em si, mas o cálculo dele já é uma questão um pouco mais complexa, principalmente para as empresas que estão no lucro real, que aí eu tenho uma alíquota de 9,25 e eu tenho muitos créditos. Então, a discussão é o que gera crédito, o que não gera, para poder abater e fazer o cálculo desse imposto. E o ICMS é o que é mais complexo de tudo, que é o imposto estadual. Cada estado tem sua alíquota. Aí se discute o que é serviço, o que é bem para incidir ICMS e não. Tem o tal do DIFAL, que é quando eu vendo para outro estado. Cada estado precisa ter uma parte desse imposto. E o ISS, que são 5 mil e poucos municípios, 5 mil e poucas legislações. Então, eu estou saindo disso, dessa complexidade, para ir para 2 com 2 legislações. Esta seria a simplicidade. Fora que a gente tem um pouquinho mais de transparência, porque hoje esses novos impostos vão ser não cumulativos. Então, tudo que o anterior da cadeia pagou, eu vou poder me creditar. Então, vai abater. Eu não vou pagar imposto sobre imposto, teoricamente. Né? Então, essa seria a tal da simplicidade e transparência que tanto se alega, se fala. E quando a gente fala dessas principais mudanças, né? A gente fala só da parte de locação e compra e venda, ou também entra, por exemplo, numa parte de cessão, de permuta, isso acaba influenciando também? Influencia também, porque são todas, assim, o CBS e IBS vai englobar toda a parte de prestação de serviço e de venda de bens. Então, tudo que for de... se eu não tiver uma compra e venda efetiva, mas eu tiver uma cessão de direitos, ou se eu tiver uma permuta, eu vou ter a incidência. É um fato gerador do imposto. Na permuta também? Na permuta, se eu tiver torna, sim. Se tiver torna, vai incidir o IBS e CBS. Se for só trocar pelo mesmo valor, aí não. Hoje a gente já não tem, né?
E para a parte de, por exemplo, fundos de investimento imobiliário, isso também entra? Será essa parte de fundos mesmo? Tem o LCI, agora me fugiu um pouco o nome também, não me recordo agora. Quando a gente compra uma parte assim, do shopping, uma fração daquele investimento imobiliário, será que isso vai vir a influenciar também? Ou eles não abordaram muito esses detalhes de tipos de investimento? Na verdade, como você não está comprando propriedade, você está comprando um título específico, né? Ou seja, uma parcelinha ali que não é a propriedade em si, é um título. Uhum. Então, quando você compra um fundo imobiliário, por exemplo, você não está comprando o imóvel em si, você está comprando uma fração de uma cota, né, daquele fundo que gere um determinado número de imóveis. Então, a tributação, ao meu ver, e aí eu não sou especialista na área, mas ela vai continuar sendo, talvez não com as mesmas alíquotas, mas ela vai continuar sendo sobre os rendimentos, porque é o que você recebe, um rendimento sobre aquele investimento, né? Então, LCI, fundos imobiliários, os CRIs, CRAs, que são também títulos de investimentos utilizados no mercado imobiliário, como eles te dão um retorno financeiro, eu acredito que eles entram dentro de uma tributação de renda, né? Aí o imposto de renda, né? Pode ser. Que é basicamente a forma como é feito hoje, né? E o impacto disso, principalmente na locação. Eu vi muito pessoal do próprio Airbnb se preocupando muito com isso. Eu, de fato, não sei como que é agora a parte para quem é do Airbnb. Mas isso vai mudar muito? Vai ter essa... para locação? A locação de temporada, que é essa do Airbnb, que é abaixo de 90 dias, ela tem um impacto um pouquinho maior do que a locação normal, residencial ou comercial, por conta das alíquotas. Hoje a gente, como eu falei, a gente vai ter a alíquota aqui da CBS, vamos supor que vai ser em torno de 9%, né? Estima-se, da IBS em torno de 19%. Mas o que acontece? Para a locação normal, a gente tem um redutor dessa alíquota de 70%. E além do redutor na base de cálculo, né? E para as locações de temporada, que são essas do Airbnb, elas se equiparam à hotelaria, ao serviço de hotelaria. Então, a redução não é de 70%, é só de 40%. Então é igual na venda. Então, essa é a questão. Hoje, quem aluga pessoa física pelo Airbnb só tem o imposto de renda a pagar, né? Se está na pessoa jurídica, a gente tem imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. Mas a partir do momento que eu for pro novo regime, então eu vou ter essa alíquota com o redutor, mas vai dar um impacto um pouco significativo no Airbnb. A gente tem uma janela que é entre 2027 até o final do período de transição, que essa alíquota tende a reduzir, a alíquota final, né? Porque com esse redutor, no primeiro ano, principalmente 2027, por exemplo, a gente tem hoje uma alíquota de IBS, de PIS e COFINS, que ela gira em torno de 3,65%. E se a gente considerar só 2027, essa alíquota que vai ser substituída por 9% menos os 70%, ela vai para 1 e alguma coisinha. Então, eu estou trocando 6,65 por 1. Entendi. Ou 2,19 no caso do Airbnb. Então, o 2027 tende a reduzir. E aí, com o incremento do IVA a partir de 2029 até 32, vai aumentando gradativamente. Aí, 33, a gente talvez fique no patamar que está hoje ou até aumente um pouco mais. Por isso que, então, no começo do episódio, tu mencionou sobre, muitas vezes, uma holding, alguma coisa assim, para tirar do PF. Exatamente. Quem já está nessa situação que poderia se enquadrar já como contribuinte, eu entendo que hoje já não é mais vantajoso nem estar nem com a nova tributação, sabe? Com a antiga ainda já não é mais vantajoso, porque a pessoa está recebendo mais de 20 mil reais por mês de aluguel. Já não faz mais sentido ela estar na pessoa física, porque a tributação certamente vai ser maior do que se ela já estivesse constituída uma administradora de bens, por exemplo. Entendi.
Olha, gente, é aula mesmo de verdade, tá? E o que isso pode impactar também pro corretor? Eu vi alguma coisa assim um pouco por cima, que a gente também vai ter uma tributação a mais dessa nossa prestação de serviço. Eu até anotei aqui. Vai ter um tributo a mais, é isso? Não necessariamente um tributo a mais. Vai ser exatamente a mesma questão. A mesma questão. Isso estamos falando de PJ, né? Aham. Porque na pessoa física, o corretor pessoa física, ele vai continuar com a tributação dele do imposto de renda. Aham. Normal, como ele faz hoje. Mas a PJ, se a lei do Simples Nacional continua tudo igual, ela continua recolhendo numa alíquota única, tudo Aham. certo. Só que ela não vai gerar crédito, essa PJ do corretor não vai gerar crédito para quem comprar dele. Por exemplo, se uma PJ compra um imóvel, vai gerar um crédito muito pequenininho. Então, pode ser que para essa empresa que está comprando de ti, vamos supor, e a tua empresa, tua corretora seja do Simples, tu vai gerar um crédito muito pequeno. Talvez seja interessante para ele fazer esse negócio com uma outra imobiliária que está num outro regime tributário que vai gerar um crédito maior e, consequentemente, na hora que ele vai vender de novo esse imóvel, ele vai pagar menos imposto. Tá? Mas voltando à questão... e aí, quem é a PJ corretora que está no lucro presumido, no lucro real, que é um pouco mais difícil, vai ter também essa tributação. Eu vou substituir PIS e COFINS e o ISS e CMS pelo IVA dual. Aham. E aí, vou ter a tributação igual. Com a diferença, a alíquota vai ser igual, 28%, né? Uhum. Com redução de 50%. Né? A gente tem a redução igual para... Não igual, né? Não na mesma alíquota, no mesmo redutor da locação e da venda, mas para prestação de serviço de intermediação imobiliária, a gente tem um redutor na alíquota de 50%. Então, de 28%, a gente cairia para 14%. E aí tem um agravante da intermediadora, que é a questão da prestação de serviço, é igual ao escritório de advocacia. A gente não tem muito crédito, porque nós não temos insumo, a gente não compra mercadoria. Então, o nosso crédito para bater a base de cálculo, para calcular esse IVA, vai ser um aluguel de uma sala, o café que a gente compra, os insumos que são utilizados, papelaria, gasolina, esse tipo de coisa que daí abate. Mas é muito diferente de uma loja, vamos supor, que compra um insumo para vender, que o crédito é muito maior. Uhum. Então, por esse sentido, prevê-se que a prestação de serviço vai ter um aumento considerável assim, na carga tributária. E automaticamente acredito que isso também vai impactar na precificação do imóvel, né? Certamente. Porque alguém vai ter que... Alguém vai ter que ceder, né? No valor. Essa é uma situação que vai afetar não apenas os corretores em si, mas todos nós que somos prestadores de serviços, certamente teremos que lidar com essas dificuldades, né? São coisas para ser estudadas, que é um escopo amplo, assim, a gente acha que não vai influenciar, mas acaba juntando tudo isso numa cadeia produtiva, numa cadeia de serviços, que em algum momento alguém vai pagar a conta, né? Se por exemplo, o corretor não parar para fazer os cálculos, se ele fica no regime do Simples, se isso vai influenciar nos clientes dele, se ele tem mais clientes, pessoa física ou pessoa jurídica, se ele continua recolhendo numa alíquota única ou se ele recolhe o IVA separado para gerar um crédito. Tudo isso são coisas que precisam ser analisadas, discutidas, colocadas na ponta do lápis para ver o que vale a pena. Não é só chegar em 2027 e estamos aqui, a gente vê o que vai dar. Ver o que vai dar, né? O que muita gente também pensa sobre o direito às vezes, né? Sobre o contrato. E eu aprendi e uso isso sempre e falo para os meus corretores. O contrato é feito em tempo de paz para usar em tempo de guerra se precisar, né? A Exatamente. prevenção, né? O direito preventivo mesmo das coisas, e o pessoal acaba se acostumando a deixar a bomba estourar para depois a gente ver o que faz, né? Vocês acreditam que isso vai mudar também a forma de negociação? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai começar a se deparar com cláusulas no contrato de quem vai pagar tal situação, de impostos, ou acredita que talvez isso não chegue a esse ponto de um contrato entrar com essas observações? Eu particularmente acredito que a reforma tributária ela vem e ela impacta o mercado imobiliário no seguinte sentido: as operações elas vão ser
muito mais fiscalizadas. E eu acho que esse é um dos escopos principais da reforma tributária. Simplificar para que o governo possa fiscalizar as nossas operações. Então, ao meu ver, essa reforma tributária, além de modificar toda essa dinâmica fiscal e tributária do nosso país, ela também tende a mudar como as pessoas formalizam os seus negócios, os cuidados que elas devem tomar antes da formalização dos negócios, né? Então, eu acredito que, por esse lado, é um ponto positivo, porque quanto maior a fiscalização sobre os negócios imobiliários, maiores os cuidados que você tem que ter na hora de formalizar um negócio, né? Então, eu acredito que a due diligence preventiva, que é algo que a gente bate muito em cima, né, que precisa ser feito e que na maioria dos casos é negligenciada, eu acredito que ela vai ficar mais em evidência e ela vai ser cada vez mais necessária. Até mesmo pela questão da... Hoje a gente tem muito, faz um contrato de compra e venda, eu estou vendendo aqui por 1 milhão, mas vamos colocar por 500 mil reais, e isso vai impactar. Hoje a gente já tem uma certa dificuldade, porque por mais que seja feita uma escritura com um valor menor, chega na prefeitura, a prefeitura vai avaliar pelo valor de mercado para pagamento do ITBI, os emolumentos vão ser calculados em cima do valor de mercado, e isso só traz prejuízo para o comprador na hora de vender de novo, porque lá no registro do imposto de renda dele vai estar um valor abaixo e ele vai pagar um ganho de capital maior. E isso vai influenciar também na hora de vender pela questão do IVA, da CBS e IBS, porque se eu colocar um valor menor, a minha base de cálculo vai ser menor e eu vou vender por um valor, o meu ganho de capital vai ser maior, consequentemente o meu imposto vai ser maior. Então, o cálculo do IVA na venda, ele vai ser praticamente igual ao do imposto de renda. Eu vou pegar o tanto que eu comprei pelo tanto que eu vendi, a diferença eu vou aplicar a alíquota. Então, quanto menor for essa diferença, menor vai ser o meu imposto. E aí a gente tem uma outra questão que vai ficar cada vez menor, que vem junto com a reforma, que é a questão do CIB. Do cadastro... Do cadastro do imóvel, isso, né? Exatamente. Também ouvi falar disso daí também. Cada vez vai ficar mais... Cada vez fecha mais o cerco, ou seja, os cartórios têm que repassar as informações, as prefeituras têm essa informação, a Receita Federal tem informação. Então, fica um pouco mais difícil de eu esconder uma compra e venda ou de eu simular um valor, e não só da compra e venda, mas também do aluguel. É IVA? IVA dual. O que vai ser esse IVA, assim... de uma que eu só conheci, vai ser tipo um CPF do imóvel. Não, nesse caso, o CPF seria o CIB, né? CIB. Que vai ser um cadastro que, de fato, vai ser uma numeração que vai destacar ou individualizar cada imóvel. Então, dentro daquela inscrição, vai constar todas as operações que foram realizadas sobre aquele imóvel. Né? Então... É como se fosse, acho que nos Estados Unidos é assim também, né? Tu meio que acessa o imóvel, tu tem acesso desde o primeiro valor que ele foi negociado, passou por 5 vendas, todos os valores ficam ali registradinhos. Exatamente. É mais ou menos isso que vai... Isso já começa a ser vigente logo? Já também? Já os cartórios já estão, alguns cartórios já estão se atualizando quando vai lá fazer uma averbação de alguma coisa, eles já fazem a averbação do CIB. Então, a partir do ano que vem já é para estar 100%. Claro, não é 1 de janeiro de 2027, todos os imóveis já vão estar na matrícula com o CIB registrado. Né? A partir do momento que tu vai fazendo movimentação nesses imóveis, já vai surgindo o cadastro ali, né? Uma dúvida que surgiu aqui agora enquanto tu comentava sobre a lei da habitualidade, né? Isso, né? Que vai fazer o encaixe dos imóveis. E, por exemplo, se a pessoa recebeu uma herança e recebeu vários imóveis, isso pode influenciar do tempo de venda? Porque, sei lá, a pessoa tem 10 imóveis que ganhou de herança e quer vender 5. Ela vai pagar sobre isso também? Vai. Entra naquele cômputo que a gente falou de vender mais de 3 imóveis. Aí entra na venda, né? Aí vender mais de 3 imóveis que tenha recebido há menos de 5 anos. Então, esses 5 anos vão contar de quando?
A partir de quando eu recebi de herança ou a partir de quando o falecido tinha? A partir de quando o falecido tinha o imóvel. Tanto na meação já vai ter quanto no passado falecimento. no caso do... Exatamente. Entendi. Não, porque é tanta coisinha, né, que a gente vai observando e eu começo a entender por que tá todo mundo tão preocupado, né? E chega essas épocas, todo mundo quer saber também. E como isso é importante para o corretor também saber, porque às vezes é normal em muita negociação chegar, vê com ele se... Gente, dá de passar um pouquinho abaixo, alguma coisa assim. Cada vez mais o corretor vai precisar estar preparado e sabendo disso, dessas informações, para poder transmitir, porque depois chegar lá na frente, né, o cara vai ter muita diferença de valor, e aí no fim uma venda que para ele muitas vezes poderia solucionar uma questão, preciso vender com urgência, preciso do valor. Chegar lá na frente ele vai ter uma surpresinha não muito grata, né? E é importante essa orientação e o corretor estar por dentro, né? E a gente tem essa questão do CIB também, vai influenciar nos aluguéis, porque hoje a gente tem bastante informalidade, né? Eu alugo um imóvel, não declaro que eu alugo, quem está morando não declara que está morando ali. E o cerco está cada vez mais se fechando, porque hoje a Receita já tem mecanismos para notificar, por exemplo, se eu sou o inquilino e eu tenho que declarar onde, se eu faço a declaração do imposto de renda, óbvio, né? Onde eu moro. Mas esse imóvel não é meu e eu não declaro nem que eu estou pagando aluguel. O inquilino vai ser notificado para se justificar. Bom, você mora nesse local, mas a título de quê? Tem algum comodato? Tem algum contrato? Alguém emprestou isso para você de alguma forma? Se explique. Se eu não conseguir explicar, eu, inquilino, posso ser autuado a pagar uma multa e, eventualmente, o dono do imóvel também, porque ele não está declarando o recebimento desses vai nos dois, aluguéis. né? Por que tu não está declarando e por que o cara está morando no teu imóvel e tu não está recebendo nada? Exatamente. A CIB ela vem para facilitar esse cruzamento de dados, né? E, como eu disse, para facilitar a cobrança da tributação que é incidente, né? Então, eu acredito que a reforma tributária, o escopo principal dela é esse, né? É facilitar os mecanismos de fiscalização e de cobrança dos tributos que são devidos, né? Vocês já começaram a receber contratos propriamente corretores com esse início de especificação ou ainda não chegou nada do tipo sobre o tema nos contratos? A gente tem recebido alguns contratos com algumas cláusulas que tratam sobre a imprevisibilidade da reforma, né? Então, por exemplo, a gente não sabe ainda, na incorporação imobiliária, digamos, o quanto essa reforma vai impactar nos negócios imobiliários, tanto para o incorporador quanto para quem compra, vende, transfere esses imóveis, né? Ou seja, utiliza essa atividade como uma atividade financeira, profissional. Então, esses contratos, principalmente de incorporadoras que têm um corpo jurídico um pouco mais atento a essas questões da reforma tributária, esses contratos já vêm com algumas cláusulas que determinam que aquela operação pode vir a sofrer algum reajuste a depender de como vai ficar essas alíquotas que vão ser estabelecidas no caso da reforma tributária. De toda forma, Jéssica, a gente vê a necessidade, porque assim, esse é um tipo de cláusula muito genérica, muito aberta e que pode gerar uma certa confusão futuramente, né, para resolver essa questão. Então, o ideal, especialmente com as incorporadoras e construtoras que estão vendendo imóveis, fazem venda futura, porque uma coisa é eu vender agora, entregar agora e receber agora. Outra coisa é eu fazer um contrato para receber em 10 anos, para receber em 5 anos. E essas empresas construtoras, elas precisam fazer esses cálculos para ver se o que elas estão vendendo hoje, o ano que vem, que já vai estar aí, vai ser suficiente. Ou se essa diferença no imposto, elas vão ter o prejuízo da venda. Então, isso precisa... a gente não tem alíquota, mas nós trabalhamos com uma alíquota de 28%. Então, mais ou menos, nós já temos um panorama. As empresas precisam se organizar para saber se esse 28% cabe no bolso do que elas estão vendendo hoje. Porque, senão, a margem que elas estão tendo pode ser que seja dissolvida
em eventual aumento de tributo, eventual não cálculo, né? Não refazimento dos cálculos, dos custos da operação, e ela venda uma coisa que ela não vai ter lucro de nada. Imagina, ela não vai conseguir receber. Vai construir, às vezes, por 10 anos para empatar a conta. Exatamente, ou sair no... porque assim, a gente não fala só da substituição dos impostos, nem de aumento de alíquota, a gente fala de créditos, do que gera crédito, que não gera, porque isso vai impactar diretamente no total do meu imposto a pagar. No compliance do meu fornecedor, porque se ele não pagar o imposto, eu não tomo crédito, consequentemente, meu imposto vai ser maior. De cobrar o meu fornecedor, de saber se ele está pagando ou não, se ele está pagando corretamente ou não. Então, tudo isso precisa ser visto hoje, analisado hoje, para um contrato que, muito embora seja feito, assinado hoje, vai ser feito e vai ser recebido, né, em parcelas ou cumprido daqui para frente. A incorporação imobiliária, ela é uma atividade que envolve e impacta diversas pessoas, né? A gente tem empreendimentos aí com 60, 70 unidades, né? Então, a gente tem uma complexidade muito grande na questão econômica e financeira do empreendimento. Então, obviamente que a gente tem que garantir uma segurança para o adquirente, mas a gente também precisa pensar no incorporador, na imprevisibilidade do custo que essa reforma pode vir a trazer para o incorporador. E o que a gente precisa garantir aqui é a viabilidade do empreendimento, né? Então, se a gente não flexibilizar essa questão dentro dos contratos, né, daqui a 2, 3 anos, quando a reforma estiver a todo vapor, pode ser que aquele empreendimento não consiga ser concluído por inviabilidade financeira, justamente por conta de um cálculo que não foi feito, de uma previsão que a incorporadora não conseguiu prever de forma antecipada. Então, assim, eu acredito que é um tema que talvez possa gerar muitos debates aí nos próximos anos, né? Mas eu acredito sempre que todas as relações elas devem estar sempre pautadas pela razoabilidade, pela boa-fé das duas partes, né? A gente não pode pensar só no lado do adquirente, que, óbvio, é a parte mais frágil e talvez mais prejudicada da operação, mas a gente precisa analisar a atividade como um todo, né? Do ponto de vista do incorporador e do ponto de vista social do próprio empreendimento. Ele precisa ser concluído para que toda essa coletividade tenha os seus direitos atendidos, né? Então, esses contratos, eles já trazem essas cláusulas, mas ainda são cláusulas genéricas, que talvez lá na frente possam gerar algum tipo de debate. Tanto para quem compra, como para quem está fazendo a negociação. E aí eu tava pensando, como é que tu... É porque assim, ó, tu imagina o seguinte, né? Um empreendimento com 60 unidades. Tem lá a cláusula de que, havendo um desequilíbrio econômico e financeiro ocasionado por conta da reforma tributária, vai ser necessário um aditivo para modificar os custos, os valores ali desse contrato. E aí a incorporadora vai ter que, obviamente, chamar cada um desses adquirentes para negociar. É isso que eu tô pensando. E é uma negociação nova. E aí vai ter aquele adquirente que não tá nem aí, né? Que ele vai olhar para a situação e falar, olha, eu assinei um contrato, eu me comprometi a pagar 500 mil reais e é isso que eu vou pagar. Não vou pagar um centavo a mais. Se vocês vão ter um aumento da carga tributária de vocês, essa é uma condição de risco da própria atividade de vocês. E veja, não é assim, né? A gente está diante de uma situação, como a gente disse, não há uma previsibilidade concreta daquilo que vai acontecer. Então, as incorporadoras precisam estar preparadas para se houver esse desequilíbrio, para que elas possam ter mecanismos para negociar essas alterações. E, obviamente, que os adquirentes vão ter que consentir ou vão ter que compreender o fato de que, embora aquilo gere um aumento, talvez gere um aumento no custo do contrato, aquilo é necessário
para que ela venha para que ela não fique sem a unidade que ela adquiriu, né? Então é uma discussão que, obviamente, a gente está antecipando como um eventual problema. A gente não sabe se isso vai se concretizar ainda, mas é algo que alguns contratos já estão trazendo por prevenção mesmo. E pro cliente que às vezes está ouvindo a gente aqui agora também, a gente sabe que vai acontecer, né? Toda essa mudança. A gente já está ouvindo, então, aqui de 2 pessoas especialistas no assunto, que já está acontecendo cláusulas sendo colocadas no contrato, mesmo que de forma genérica. E o que é óbvio que vem acontecer? Aumento do preço dos imóveis, né? Muitas vezes a construtora vai ter ali essa cláusula genérica, ela vai dizer, não, eu já vou trabalhar com 28% aqui a mais, que eu sei que é a base que hoje eu estou referenciando. O que vai acontecer com o preço do imóvel? Vai lá em cima, né? Então, pro cliente, o consumidor, o investidor, já se atentar a isso também, né? Ter esse cuidado. E pro cliente, o comprador, o que é interessante ele observar e tomar cuidado quando ele compra, por exemplo, esse imóvel na planta, esse investimento, já até caminhando, saindo um pouquinho dessa parte mais tributária, mas também entendendo essa parte imobiliária de segurança, de prevenção. Quando a gente fala de compra de imóvel na planta, a gente está dentro de um sistema que é regido por uma lei, que é a Lei da Incorporação Imobiliária, né? Muita gente faz confusão com a definição do que é a incorporação imobiliária, confundindo incorporação com construtora, né? Qual que é a diferença? Porque às vezes a construtora é incorporadora. Então, o que é isso, né? O que é a incorporação? A incorporação é simples, ela é uma atividade empresarial. E qual que é essa atividade empresarial? É aquela empresa que se dedica a vender imóveis na planta, ou seja, antes do início da construção ou durante a fase de construção, né? E para que ela possa vender esses imóveis, ela precisa cumprir alguns requisitos que estão previstos lá pela legislação. E o principal deles é o registro da incorporação imobiliária na matrícula do imóvel, né? A gente vê que muitos empreendimentos são vendidos e até finalizados sem o registro da incorporação imobiliária. E isso acontece porque a grande maioria das pessoas da nossa sociedade não compreendem o que significa a incorporação imobiliária, né? O registro dessa incorporação, que nada mais é do que um procedimento que visa trazer segurança para os adquirentes de que aquele empreendimento que aquela incorporadora se comprometeu a edificar, a realizar, que ele vai ser finalizado, né? Então, para que isso aconteça, antes de iniciar qualquer procedimento de venda, a construtora precisa fazer esse registro comprovando a sua regularidade fiscal, administrativa e técnica para conseguir cumprir com as obrigações daquele empreendimento. Então, se uma construtora coloca um empreendimento à venda sem o registro da incorporação imobiliária, isso deve acender um alerta para aquele que está adquirindo. Porque talvez no momento em que ela iniciou aquele projeto, ela não tivesse a capacidade necessária para colocar aquele empreendimento à venda. E isso, para o comprador, traz um risco enorme, né? Um risco de talvez essa empresa não conseguir tirar certidões negativas para fazer o registro da incorporação, porque ela está endividada com o fisco. E se ela está endividada com o fisco, isso traz risco econômico e estrutural para o próprio empreendimento, né? Então, quando a gente fala de imóvel na planta, a principal orientação, além de você estar assessorado juridicamente por um advogado especialista, é você verificar a situação da incorporação imobiliária, se houve o registro e se não houve, por que não houve, né? Se não houve o registro, você vai ter que ir mais a fundo na análise. Então você vai ter que solicitar tudo aquilo que a incorporadora não entregou no registro da incorporação, você vai ter que solicitar para ela para que você possa avaliar o porquê que ela não seguiu o que está na lei, né? Obviamente que inicialmente eu sempre falo, olha, não está registrado, o certo é não comprar, porque o risco ele é iminente. Mas, obviamente que às vezes o cliente, a gente como advogado, a gente não está ali para fazer com que o negócio não aconteça ou para impedir que o cliente assuma riscos que ele mesmo quer assumir,
né? O nosso papel é de orientação. Então, a gente vai orientar o cliente e falar, olha, não tem registro da incorporação imobiliária, isso pode te trazer determinado risco, né? Mas tem como a gente reanalisar ou reavaliar esse risco? Tem, vamos solicitar a documentação para verificar qual que é a situação dessa incorporadora, né? E é aí, nesse momento, onde a gente vai fazer a solicitação de uma série de documentos, né? Verificar se o projeto que está sendo ofertado, ele está aprovado na prefeitura, verificar se essa incorporadora ela está em dia com as suas obrigações, se ela não tem dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, né? Como que está a estrutura desse empreendimento. Então, inicialmente, esse é o principal cuidado que eu recomendaria para todo mundo que vai comprar um imóvel na planta. Obviamente que o segundo maior cuidado é o contrato, né? Eu acho que você precisa ter um profissional ali te assessorando para que você possa compreender todas as cláusulas daquele contrato, né? Para saber quais são os passos, quais são os cronogramas, quais são os riscos, se de repente acontecer alguma imprevisão de você não conseguir mais pagar aquele compromisso que você fez, o que acontece, né? Como que eu vou solicitar o meu dinheiro de volta? Quais são os encargos que eu vou pagar, né? Então, o comprador precisa estar ciente disso, ele precisa ser esclarecido, porque muitas vezes ele é um leigo, ele vai ler um contrato ali, ele não vai entender o que está acontecendo. Recebe aquela pressão de, não, tem que assinar hoje. Exatamente. Não dá tempo de tu levar para analisar. É a última unidade, assina aqui agora. Eu costumo dizer, Jéssica, que quanto maior a pressão, mais cuidado o cliente tem que ter, né? Nossa, arrasou. Vou usar essa quanto maior a pressão. E óbvio que isso vem da prática, né, Annelise? A gente já sentiram muito, gente já sentiu, já conhece, né? já. A gente tem alguns clientes, temos algumas experiências, Então, nesse caso específico, assim, a gente teve uma experiência de um cliente nosso que adquiriu um imóvel na planta de um empreendimento que ele se colocava nas redes sociais, um marketing muito forte feito em cima desse empreendimento, como um empreendimento inovador, né? Que trazia consigo ali uma série de inovações, espaços integrativos, de lazer e uma série de coisas. Colocaram alguns... Uma ponte passando por cima de não sei onde, um monte de coisa eles inventam. Colocaram alguns influenciadores ali, né, do mercado imobiliário para falar sobre o empreendimento. E a gente recebeu o contrato que, na verdade, era um termo de reserva, né? Um termo de reserva que, né... Para venda de unidade futura, que um termo de reserva para uma venda de unidade. O termo de reserva em si tem muita discussão se pode, se não pode, né? Eu sou da linha de que é possível fazer um termo de reserva desde que não haja comprometimento algum, que não haja transação, que não haja valores. Nada. Então, o incorporador pode se valer do termo de reserva para sentir o mercado, para verificar se há interessados naquele empreendimento. Mas ele não pode vincular o interessado ao pagamento de qualquer valor ou a qualquer ônus, caso esse comprador não queira prosseguir com essa aquisição, né? Então a gente recebeu um termo de reserva, uma pressão enorme do time de corretores da construtora para que o cliente assinasse, porque falou que era a última unidade, que tinha uma fila, né? E aí a gente falou, olha, né, vamos analisar essa matrícula aqui. A gente foi analisar, eram 2 ou 3 matrículas que seriam unificadas para que o empreendimento fosse realizado. As matrículas ainda não estavam unificadas. Uma das matrículas pendia um inventário sobre ela, ou seja, não seria algo tão simples assim de ser resolvido. A empresa, que se dizia uma empresa com experiência vasta no mercado imobiliário, a gente foi verificar quais são os empreendimentos dessa incorporadora, assim, de grande porte. A gente não encontrou nenhum, né? Por mais que o marketing remetesse ou induzisse o cliente a achar que era uma grande incorporadora, o capital social dela era ínfimo, assim, a experiência dela no mercado era muito pequena e uma pressão gigantesca para que o nosso cliente assinasse aquele contrato. Obviamente que, ao final, o nosso parecer foi de que o cliente não assinasse, não seguisse com a operação. Ele não seguiu. E, honestamente, eu não sei o que aconteceu com esse empreendimento, né? Eu não sei se ele está andando, se ele vai sair ou se não vai. Mas o risco de
os adquirentes encontrarem problemas com atrasos ou até problemas de o edifício nunca ser levantado é muito grande, né? Então, a gente sempre orienta os nossos clientes que, olha, quanto maior a pressão, vamos ter calma, vamos analisar, porque alguma coisa pode ter ali no meio, né? Porque não é comum, né? Uma empresa que tem todo esse know-how, né? Ela não precisa ficar pressionando para você assinar o contrato. Ela sabe que ela tem a segurança de que o cliente pode analisar o contrato porque ela banca o que está ali no contrato, né? Então, bom, é uma experiência que a gente tem aí do nosso dia a dia. Vou usar essa. Já meteu a pressão, começou a receber pressão, já liga o sinal amarelo. Exatamente. E já vai até mais a fundo. E isso também pode ser a parte da incorporação, o patrimônio, não está nem aqui no escopo, mas o patrimônio de afetação, que muito se bate na tecla para o cliente, né? Isso é uma segurança a mais para o cliente comprador, esse patrimônio de afetação? O que é esse patrimônio de afetação para o nosso cliente, para deixar? Porque tem muito corretor que usa isso como, não, tem patrimônio de afetação. O cliente não sabe nem o que é o patrimônio de afetação. O que é esse patrimônio de afetação para o nosso cliente entender? Bom, o patrimônio de afetação, ele é um procedimento que é feito dentro do regime da incorporação imobiliária, que ele vai distinguir a contabilidade da incorporadora com a contabilidade do próprio empreendimento. Então ele traz uma segurança a mais para quem está comprando, porque quem está comprando sabe que todo e qualquer problema ou dívida relacionado à incorporadora não vai se misturar com a contabilidade financeira daquele empreendimento. É como se ela abrisse um CNPJ para aquela obra. Específico para aquela obra, exatamente. Daí eu não vou utilizar, por exemplo, vou vender esses imóveis que ainda estão, nem tem o terreno basicamente, para pagar a construção do outro, né? Tudo que eu vender daqui vai ser para esse aqui. Se eventualmente eu não conseguir construir, teoricamente a afetação assegura o comprador de que o dinheiro está aí, ele volta para ele se eventualmente um contrato for desfeito, né? E aí a gente tem umas seguranças maiores na hora do distrato se a construção estiver afetada ou não. No distrato também? No distrato também. O patrimônio de afetação ele também serve como uma questão de tributária, né? Com o patrimônio de afetação você pode ter alguns benefícios ali relacionados ao empreendimento. Então ele traz uma segurança maior para os compradores, mas também traz um benefício para o incorporador, né? Entendi, agora eu entendi por que está todo mundo tentando na tecla do patrimônio de afetação, não só pelo comprador, mas também tem a parte tributária. Exatamente. Não sabia, gente. E essa parte dos contratos também, acho que o Bruno pode adicionar, a questão das certidões, que hoje os cartórios não são mais obrigados a exigir a CND numa escritura de compra e venda, né? E aí isso exige um pouquinho mais de diligência do próprio comprador, e a gente teve um episódio essa semana que o Bruno pode relatar por essa questão. Porque nas negociações imobiliárias em geral, né, quando a gente não está falando de imóveis na planta, que aí tem um rito de análise próprio, né, mas digamos que você vai comprar um apartamento ou um imóvel que já está pronto, né? Você precisa seguir, obviamente, algumas etapas de análise da segurança daquele negócio, que é você verificar se aquela matrícula pende alguma restrição sobre aquela matrícula, se o vendedor que consta no contrato ou que se apresenta como vendedor é de fato o proprietário do imóvel. Isso é batata. Né? A gente vê aí muitos negócios sendo realizados com procuração e aí não sabe exatamente se essa procuração tem validade ou se não tem. Tudo isso tem que ser analisado. E a situação do comprador, da análise do vendedor, de quem está vendendo o imóvel, ela é essencial. Por quê? Porque toda e qualquer dívida que esse vendedor tenha em seu nome, que possa reduzi-lo à insolvência, a insolvência nada mais é do que as dívidas maiores do que o patrimônio em si. Então, quando esse vendedor ele é um insolvente, se ele vende um patrimônio, ele pode estar fraudando um processo de execução ou fraudando os seus credores. Então, a legislação veda que esse patrimônio seja vendido. Então, ele não poderia estar vendendo, né?
Então é essencial que o comprador retire as certidões negativas que garantam que esse vendedor não tenha nenhuma dívida. Como, por exemplo, dívidas trabalhistas, dívidas de ações cíveis, ações indenizatórias no geral, e principalmente as certidões negativas fiscais. Porque essas sim, elas acabam por anular os negócios imobiliários com maior facilidade. Então, essa semana a gente tem uma empresa também que presta assessoramento em leilões imobiliários, né, para investidores, e aí, evidentemente que a gente anuncia algumas oportunidades, né? E entrou em contato conosco a proprietária de um desses imóveis, até era um imóvel no Maluche, que estava com um preço excelente, assim, um imóvel de e tava mesmo, 500 metros quadrados por 600 mil reais, e o imóvel vale pelo menos 3 vezes mais do que isso, né? A avaliação no processo estava defasada, e o imóvel está lá com a data do leilão designado, e me ligou a proprietária desesperada. A proprietária hoje reside em outro estado, esse imóvel está alugado, e ela falou, olha, eu vi esse anúncio aqui, esse imóvel é meu, e eu não tenho nenhuma dívida, né? Eu comprei esse imóvel em 2017, registrei, gente, tá aqui a matrícula. É babado atrás de babado. E aí ela forneceu a matrícula e a matrícula estava limpa. A matrícula não tinha nenhuma restrição. Nada que pela matrícula maculasse aquele negócio. E ao fazer a análise de quem ela comprou esse imóvel, a gente verificou que desde 2012 pendia uma execução fiscal lá do Rio Grande do Sul em um valor um valor bem alto, né, de execução. Era uma execução que a Fazenda Pública estava movendo contra essa pessoa. E como essa pessoa vendeu um imóvel em 2017, ou seja, depois do ajuizamento dessa ação, o juiz lá do processo reconheceu que essa venda ocorreu em fraude ao processo de execução. Ou seja, ela não poderia ter ocorrido. Então ele desfez essa venda e enviou esse imóvel para leilão para que ele garantisse essa execução. Então, isso tudo poderia ter sido evitado se a compradora, na época, tivesse tirado uma certidão negativa de débitos, né? Então, hoje, ela vai ter que, eventualmente, correr atrás disso para tentar anular esse leilão e demonstrar que ela era uma terceira de boa-fé. Tá? Só que o terceiro de boa-fé aqui, ele não exime a responsabilidade de você cumprir com aquilo que a gente chama de um dever geral de cautela. Ou seja, se você está comprando um imóvel, você precisa tomar alguns cuidados, né? E quais são esses cuidados? Você precisa consultar de quem você está comprando. Você precisa saber se essa pessoa está apta para fazer aquela venda. Como não houve a consulta, ou melhor, se não houve a consulta, dificilmente essa compradora vai conseguir anular esse negócio e ela vai perder o imóvel vai a leilão. Isso pode sobrar para o corretor, porque na minha visão, desculpa, mas isso é um dever do corretor. O cara captou o imóvel, ele não tirou uma matrícula atualizada do imóvel, ele não foi atrás para checar se a pessoa que assinou, por exemplo, a autorização de venda era de fato a pessoa que estava vendendo. Isso pode... Com toda certeza pode ter uma responsabilização da imobiliária e do corretor. Nesse caso específico, veja, só a matrícula atualizada não serviria, porque você vai olhar a matrícula e não vai aparecer nada na matrícula, né? Então você precisa cumprir todos esses requisitos de tirar todas as certidões negativas para saber se de fato há alguma outra restrição que não esteja apontada na matrícula. E se eventualmente essa pessoa nos constituir como advogados, uma das primeiras coisas que a gente vai avaliar é se houve alguma intermediação e como se deu essa intermediação, para saber qual que é o nível de responsabilidade desse corretor ou dessa imobiliária em relação a esse prejuízo. Porque se essa cliente perdeu o imóvel, ela vai ter dois caminhos. Ela vai ter que cobrar ou de quem intermediou ou da pessoa que ela comprou. E a pessoa que ela comprou, a gente já sabe que está tomada de dívidas, ou seja, a chance de ela pagar vai ser pouca. Então, ela vai direcionar a cobrança dela certamente para o corretor ou para a pessoa que intermediou essa negociação. E muitas vezes até o próprio corretor não se dá conta da responsabilidade dele em cima das coisas. Em 90% dos casos, Jéssica, e talvez é um número expressivo, mas dos casos que chegam pra gente,
90% dos casos, a maioria não tira certidões. Não tira. E acham que a gente está fazendo um papel de chato ou de tentar brecar o negócio, inviabilizar o negócio, porque a gente está sendo exigente. Olha, vamos tomar a cautela aqui, vamos solicitar as certidões. E é isso, eu acho que a atividade da intermediação, ela não pode se pautar só pelo fim, que é a concretização do negócio e o recebimento da comissão. Porque entre a análise do negócio e o fechamento, há essa responsabilidade que pode vir a gerar prejuízo, né? Então, às vezes, para o corretor, por mais que ele vá perder uma venda, uma comissão, é muito melhor do que lá na frente ter que se responsabilizar por um prejuízo que é muito maior, né? Então, com toda certeza, é um alerta para todos os corretores de que sim, uma situação como essa pode chegar até eles podem ser responsabilizados. Quando vende sem incorporação também, né? Também. Por exemplo, tu vai entregar, foi na boa fé do corretor também, porque ele também não poderia vender sem a incorporação, né? Nesse caso... Assim, a vender sem incorporação é um crime, tá? Em que pese seja um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, ninguém vai preso porque vende sem incorporação imobiliária, mas é um processo criminal, você vai ter que responder criminalmente, vai ter que pagar alguma pena pecuniária, e todo e qualquer prejuízo decorrente dessa operação, se tiver o conluio, se tiver o assessoramento ali de um corretor, com certeza esse corretor também pode ser responsabilizado, tá? Uma outra coisa que eu vejo que é muito comum e que muitas vezes o cliente não se dá conta do risco, querendo economizar, comprou o imóvel na planta, deixa no nome da construtora, depois eu transfiro direto para o nome do novo vendedor. Meu amigo, eu já vi cada coisa de aí o imóvel, a construtora ter, sei lá, uma trabalhista, colocar como garantia em um empréstimo, alguma coisa, e depois. Essa questão que você levantou agora, nós tivemos uma decisão recente, super recente agora de maio, porque o que acontecia? A construtora que financia o empreendimento, né, ela ia lá para edificar o empreendimento, ela toma um empréstimo bancário e ela dá o empreendimento como garantia em alienação fiduciária, né? E até pouco tempo atrás, essa alienação fiduciária, essa garantia não atingia o comprador, o adquirente de boa fé. Então, a partir do momento em que a construtora não paga aquele financiamento, o banco não pode impedir que a construtora transfira a propriedade para o adquirente, ou não poderia. O STJ, em uma decisão agora, alterou esse entendimento, dizendo que o terceiro, essa alienação fiduciária que foi feita entre construtora e o banco, ela é sim oponível contra o terceiro, e ela impede que o terceiro receba essa propriedade, porque a propriedade ainda é do banco. E para que a construtora pudesse vender essa unidade, ela deveria ter contado com a anuência do banco. E em muitos casos isso não acontece, né? A construtora vai lá, firma um contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel na planta com o adquirente, e em contrapartida faz um financiamento lá com o banco para edificar o empreendimento, não avisa o adquirente que está tomando um empréstimo, não avisa o banco que está vendendo as unidades, e no final das contas a gente tem o adquirente querendo exercer o direito de propriedade e o banco dizendo, olha, você não pode porque esses imóveis foram dados em garantia de um empréstimo que foi feito com a nossa instituição. Isso acende um alerta porque qual que é a solução disso? Como a gente está falando de alienação fiduciária, ela tem um rito próprio, né? Ou seja, a construtora não pagou, ela vai ser notificada para pagar. Se ela não pagar dentro desse prazo em que ela foi notificada, o banco vai realizar um procedimento que a gente chama de consolidação da propriedade. Então, ela vai tomar essa propriedade do construtor e ela vai fazer o quê? Vai enviar esse empreendimento para leilão. E quem arrematar não vai ser obrigado a respeitar as vendas que a construtora fez.
Então, esses adquirentes vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que cobrar o prejuízo da construtora. E se a construtora não conseguiu pagar o banco, ela eventualmente já não tem mais dinheiro ou recursos para indenizá-los, né? Então, é uma situação que acende um alerta. É claro que essa decisão ela não é uma decisão vinculativa a todos os casos, ela só serve para aquele caso concreto, mas a gente já sabe que existe uma insegurança jurídica que agora atinge os adquirentes que precisam estar muito atentos em relação a essa questão de o incorporador ou a construtora instituir uma alienação fiduciária para financiar um empreendimento. Então ela pode saber que se houver um financiamento, ela pode estar em risco caso a construtora ou a incorporadora não pague esse financiamento. Gente... Exatamente. Essa é nova até pra gente do mercado imobiliário, porque é uma decisão que saiu agora recentemente. Então, todo mundo que atua no ramo do direito imobiliário, a gente ainda está discutindo os efeitos dessa decisão, mas certamente é algo que estremece um pouco a segurança desses contratos, né? E que o cliente, muitas vezes, ele não vai ter essa informação, essa ciência. E o quão é importante, novamente, fechou uma negociação, vai para o teu jurídico, pede a tua orientação, lê, analisa, vê todas as possibilidades. Não adianta fazer às pressas, né? Às vezes o cara demorou uma vida inteira para comprar um imóvel e aí ele vai querer assinar o contrato, a negociação do dia para a noite. E aí depois o que ele esperou muitas vezes uma vida inteira ele vai perder. E uma coisa que eu também levo, o direito não socorre inocente, né? Então, leia, exatamente. Saiba, porque depois, né, tá tudo ali. Gente, e vamos lá, aqui caminhando para o final do nosso podcast. Muita coisa a gente já foi... Eu fiz algumas perguntas que já estavam aqui nas nossas perguntas finais. Mas vamos lá, uma dica para quem quer construir patrimônio com os imóveis... Peraí, eu tô aqui na parte certa? Isso. O cuidado, né, nessa construção, o que eles analisam, além de, por exemplo, só o imóvel em si, enfim. O que vocês sempre orientam os clientes de vocês? Parece uma pergunta muito semelhante do que a gente já veio falando aqui. Mas para construção de patrimônio, basicamente, vamos parar aqui, senão eu vou me enrolar e não vou conseguir explicar muito bem. Mas aí uma dica que vocês dão para quem assiste o nosso podcast. Para a questão de planejamento sucessório e patrimonial, muito se fala da tal da holding, né? Parece que é a solução para todos os problemas. Ela já foi muito mais utilizada, porque antes a gente tinha aquela questão do ITBI, que não cobrava, quando integralizava e tudo mais, realmente fazia sentido pela questão tributária, porque reduzia bastante em comparação à pessoa física, né? Mas hoje a gente tem inúmeras ponderações que não é bem assim. Então, a holding em si, que a gente chama de holding porque foi o popular, né? Popularizou dessa forma, mas ela nada mais é do que uma administradora de bens. Ela faz sentido para pessoas que tenham efetivamente um patrimônio considerável, que queiram se organizar porque já querem passar esse patrimônio para os filhos, ou que tenham uma renda desse patrimônio com compra e venda ou com locação, que aí na parte tributária faz sentido, ou que queiram evitar um inventário futuramente. Mas ela precisa ser analisada porque ela tem custos de abertura, ela tem custos de manutenção. A gente precisa análise, por exemplo, eu não posso simplesmente abrir um CNPJ, colocar os meus imóveis lá dentro e esquecer, porque ela vai ser só um CNPJ com os imóveis. Se eles forem classificados contabilmente de forma errada, na hora de vender, o custo vai ser maior do que na pessoa física, por exemplo. Se eu colocar ele num ativo mobilizado, ao invés de colocar no estoque, eu já tenho um problema se eu utilizar esse imóvel para compra e venda. Se eu só colocar os imóveis lá e não fizer mais nada, eu vou ter que inventariar essas cotas. Então, se eu quero transferir para os meus, se eu quero fazer um planejamento sucessório efetivo, eu já tenho que colocar os meus imóveis lá dentro para esse CNPJ administrar, e eu vou ter que transferir as cotas dessa empresa, porque os bens se transformaram em cotas sociais,
para os meus filhos, com usufruto ou sem usufruto, porque se eu simplesmente deixar da forma que está, eu tenho uma empresa que eu vou ter que inventariar e o custo vai ser igual de um inventário como se eu tivesse os bens. Então, Olha só. São questões que precisam ser analisadas, porque não é todo mundo que precisa de uma holding, não é todo mundo que pode ter uma holding ou que deve ter uma holding, porque a gente tem outras situações de transferência, por exemplo, um testamento, uma doação em vida, um planejamento de outra forma que não seja efetivamente abrir um CNPJ para os Por exemplo, bens. tu vai falando, a minha cabeça já vai pensando em inúmeras possibilidades. Se a pessoa que tem um imóvel e ela quiser jogar para holding como uma forma, pode ser identificado como, que nem tu deu o exemplo aqui agora de Uma Fraude, blindagem. de fraude? Será? Se, por exemplo, tô com um imóvel, o cara quebrou ali, vou transferir para uma holding e identificar como fraude? Depende de como essa operação for realizada, né? Se a holding ou essa administradora está no próprio nome dessa pessoa, o negócio pode até ser desfeito, mas eu acredito que essa operação ela não vai impedir que se alcance esse patrimônio, justamente pelo fato de que a empresa, se estiver constituída no nome desse devedor, né, ela vai responder da mesma forma como responderia se o negócio não tivesse sido realizado. A menos que, obviamente, você coloque esses imóveis em uma holding em o nome de um laranja, de um terceiro ou algo nesse sentido, né? Mas, obviamente, que é uma situação que traz uma complexidade que precisa ser analisada no caso concreto. A estruturação patrimonial em si, eu não vejo como um mecanismo de fraude contra credores, né? Ela é um mecanismo de organização patrimonial. Porque muitas vezes a gente... Não, a holding te protege. A tal da blindagem. Né? Calma lá, que não é bem assim também não, né? Assim, Ela serve para organizar a própria estrutura patrimonial da pessoa, né? E não essencialmente como uma forma de blindagem. Como eu disse, se esse for a intenção, os advogados, um advogado especialista que consiga analisar a situação, não vai ter muita dificuldade de desqualificar essa operação. Sensacional. Gente, se recordam de mais algum ponto, algum tema que talvez eu tenha deixado passar aqui? Eu acho que é importante a gente dar uma atenção, comentar sobre isso. Não podemos que vocês se recordem, ou às vezes até, vou dar uma dica, um conselho para o construtor, para o investidor, para o corretor, que eu acho importante para a gente fechar o nosso podcast aqui hoje. Eu tenho uma questão que envolve as administradoras que eu acho que faz bastante sentido e é um alerta de atenção para quem tem, não só administradora, mas empresas em geral que tenham imóveis já registrados em seu nome. A gente tem essa questão como eu comentei antes, que vai ter o redutor de ajuste na hora do cálculo do IVA. E o que acontece? Hoje as empresas, principalmente as administradoras de bens que integralizam o capital social com o imóvel, integralizam com o valor irrisório. Aquele que está lá no imposto de renda da pessoa jurídica, o imóvel vale R$500 mil e está lá por R$50 mil, né? E é aquele valor. Só que esse valor ali ele vai ser utilizado para servir como a base de cálculo do imposto. Não a base de cálculo efetiva, mas o que vai acontecer? Eu vou pegar o valor de venda menos o valor que está registrado e vou calcular o imposto. Então, a lei nos beneficiou com isso e permitiu que fossem feitos, fossem criados o redutor de ajuste em 31 de dezembro de 2026. Então, eu vou olhar para duas situações. Uma, o valor que eu tenho lá registrado, eu posso atualizar ele pelo IPCA, que não dá grande coisa, se o valor for pequeno, ou eu posso utilizar o valor de referência. O que é esse valor de referência? Ele vai ser publicado em 1º de janeiro de 2027 pelo governo, que, teoricamente, ele deveria representar o valor de mercado. Então, quanto maior este valor de referência, menor vai ser o meu imposto na hora da venda desse bem, porque a diferença vai ser pequena. E aí, esse valor de referência vai ser publicado, mas não necessariamente ele vai ainda representar o valor de mercado. Então, as empresas precisam ficar atentas
olhar o que vai ser publicado, porque vai sair uma publicação de cada imóvel específico, e se o seu imóvel não tiver com valor de referência condizente, precisa impugnar para apresentar o valor correto. O valor de referência ao imóvel vale R$500 mil, mas o valor de referência foi R$300 mil. Não, eu vou impugnar e vou dizer que vale R$500 mil. Porque aí essa vai ser a base. Se eu vender por 600, o meu ganho vai ser só 100 mil e o imposto vai ser só. E como é que eles vão referenciar isso? Utilizando a base de dados que, será que tem hoje. Isso tem a ver daqui a pouco, justamente por isso que eles estão fazendo esse CPF do imóvel, assim, para daqui a pouco ter esse parâmetro, esse indicador mais redondinho de fato com o real do mercado? Exatamente. A nossa Cefaz Santa Catarina, para a incidência do ITCMD, por exemplo, ela já utiliza a FIP dos imóveis. Então, eles têm uma gama de dados ali que eles utilizam para calcular, de referências, que utilizam para calcular o valor de cada imóvel no estado inteiro. Então, certamente vai servir também como base para isso. Gente, é cada vez mais amarradinho. Interessante. Usar o referenciado, que sai sempre 1º de janeiro. Isso. E aí, isso para os imóveis que já foram adquiridos, né? Já são de propriedade, porque a partir de 2027, o que for comprado a partir de 2027, a base ali vai ser o valor da compra, né? Aí a gente não tem mais essa questão de valor de referência. Mas é um ponto importante, porque se não ficar atento, vai pagar um imposto maior na hora da venda, certamente. Gente, tanta coisa acontece, né, no direito, tanta mudança, tanta coisa acontecendo também, assim, que o pessoal tem que estar ligado o tempo inteiro. O tributarista, ele não morre de tédio nunca nessa vida. Não mesmo. Gente, quero agradecer vocês. Tá, Bruno, tem alguma coisa para falar que tu se recorda? Pô, já acho que tu tá deixando passar esse tema que é legal a gente conversar. Eu acho assim que se for pra gente debater temas de direito imobiliário, a gente poderia ficar aqui uma semana inteira falando sobre diversos temas, né? São vários temas que a gente pode, de fato, despender um tempo enorme e é sempre um prazer falar sobre direito imobiliário. Eu acho que ele envolve uma série de outras áreas, né? A gente está falando aqui de direito imobiliário, mas a gente falou de alienação fiduciária, falou de incorporação imobiliária, falou da atividade de corretor de imóveis, falou do direito tributário e uma série de outras áreas que estão coligadas com o direito imobiliário, né? Eu só gostaria de finalizar sem querer puxar a sardinha pro nosso lado dos advogados, né? E deixar uma orientação de que todo investimento imobiliário, ele não pode se pautar única e exclusivamente pelo ponto de vista econômico, né? Ele precisa ter uma robustez jurídica para que esse investimento não venha a se tornar prejuízo no futuro. Então, não é porque eu sou advogado e eu estou aqui defendendo a nossa atividade, a importância da nossa profissão, mas é porque eu acredito fielmente que a nossa profissão, a nossa atividade garante a solidez e a segurança de todo e qualquer investimento, ou pelo menos, né, deve garantir essa solidez desses investimentos em todas as operações imobiliárias. Então, por isso que eu acho sempre que é essencial a quem está adquirindo, ou a incorporadora, o próprio corretor, a própria imobiliária, sempre contarem com um assessoramento jurídico, cada um com assessoramento para si, né? O corretor com assessoramento para defender os interesses do corretor, a construtora, a incorporadora defendendo ali os interesses dela, e o advogado do adquirente na outra ponta, né, reunindo todas essas informações para garantir a segurança da operação para quem está adquirindo esse imóvel. Então é isso. Quero dizer plenamente, tá? Até mesmo porque uma análise de um contrato, a elaboração de um contrato é muito mais barata do que uma ação judicial, né? Com certeza. Exatamente. E às vezes o custo ele compensa ali porque ele vai ser muito menor do que o problema lá na frente. Isso é verdade. Muitas vezes a pessoa quer economizar e depois o barato sai caro, não tem orientação, né? Gente, então é isso. Muito obrigada, tá? Por terem topado aqui. Inclusive, vocês já vão me passando aqui uma nova data, porque eu quero conversar muito. Daí a gente faz um só sobre leilão. Legal.
Quero saber tudo da Leiloar Invest também. Episódio que eu vejo que o mercado está crescendo, está tendo... Eu acredito que Brusque já tem muita gente que investe nesse nicho de produto, mas que cada vez mais está atraindo a atenção do pessoal. Então, é outro assunto que eu sei que é muito complexo, é difícil a gente sentar e ter algo 100% redondo, porque cada caso é um caso, né? Mas é um assunto que eu já conversei com muitos investidores e muitos falam, pô, sempre tive curiosidade de saber mais, de entender. Então já vai olhando ali na agenda que já a gente vai conversar só sobre leilão, tá bom? Com certeza. É um prazer voltar. Então é isso. Gente, eu vou deixar aqui na descrição o contato deles. Entre em contato, toma um cafezinho, vai entender um pouquinho melhor. O que tu não pode é ficar sem orientação e sem suporte, porque tu já viu que só nesse papo, com uma pincelada, a gente não tem como entrar em detalhes de tudo, mas que muita coisa vai acontecer, muita coisa em movimento, e você precisa se antecipar e estar ciente sobre isso, tá bom? E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!